Eu estou gravando esse vídeo pós-jogo aqui do lado de fora do Bank of America Stadium, aqui em Charlotte. Até com esse microfone de lapela, porque geralmente não uso ele muito no estádio devido ao ambiente. Mas eu queria usar esse microfone para ter um pouco mais de liberdade para me movimentar aqui. Para tentar expressar melhor o que eu estou sentindo depois desse jogo. Eu, particularmente, eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, no Brasil, no mundo inteiro, os torcedores estão aqui vivenciando esse momento histórico. É mais um vídeo histórico, não é histórico porque pelas coisas que eu vou falar, não. É histórico porque ele está sendo gravado no lugar e logo após o Fluminense ter eliminado o atual vice-campeão da Champions League, um time que por méritos próprios chegou a uma final, que eliminou o Bayern de Munique na Alemanha, o Bayern de Munique que eliminou o rival ontem. É um orgulho muito grande. E a gente teve um ano muito difícil em 2024, ano passado. Um ano que de maneira bizarra e inacreditável, quase o Fluminense foi rebaixado para a Série B. E a gente sabia que aquele time não era para isso. Todo mundo sabia. Isso era óbvio. E a gente cobra, às vezes, porque a gente sabe. E a gente só cobra de quem a gente acredita que realmente pode entregar mais, de quem realmente a gente sabe que pode fazer mais. E hoje o Fluminense só sai daqui com essa classificação histórica, antológica, inesquecível. Pode colocar, hoje tem muitos termos que são banalizados como termo histórico. Mas hoje você pode utilizar qualquer adjetivo que você quiser. Ele vai se encaixar. Não vai ser exagero. É o maior feito de um clube brasileiro em muitos anos, diante de um clube gigante da Europa. Em muitos anos. O que o Fluminense fez hoje aqui, e aí, independentemente do que vai acontecer daqui em diante, não importa. Já é histórico por si só. E quando eu falo de orgulho, é orgulho de ver o que esses caras entregaram em campo, a coragem com que eles enfrentaram o Internacional, a forma como eles representaram o torcedor que está fazendo um esforço aqui, alguns que não têm nem condição financeira direito para fazer algo do tipo e está aqui, o torcedor que está lá no Brasil e está em qualquer lugar, que ama, que vive, respira o clube, é o tipo de jogo que muda a semana de todo mundo, que muda o dia. O cara acordou na merda hoje, o cara de repente ele olha e fala, pô, meu dia mudou, meu dia está diferente agora. A paixão por um clube de futebol, ela tem esse poder. O Fluminense tem esse poder. E é por isso que a gente... eu acho que isso é que tudo justifica, né, o que a gente faz, o esforço que a gente faz. Para mim é muito emocionante estar aqui. Eu tenho quem me acompanha diariamente, quem me conhece principalmente, mas a galera que me acompanha diariamente sabe. Eu tenho meus defeitos, todo mundo tem meus erros, mas eu também tenho virtudes. E uma das minhas virtudes é ser muito grato. Sempre, assim, a tudo que acontece na minha vida de bom. E até algumas coisas ruins, porque elas servem para nos fazer, para nos transformar em seres humanos melhores. E eu sou muito grato ao que eu estou vivendo aqui, com vocês, acompanhando o Fluminense, tendo a oportunidade de levar para vocês tudo que acontece aqui. E aí quando eu encontro pessoas aqui, o carinho que a gente recebe, o reconhecimento, cara, é um negócio assim, espetacular. É um negócio incrível. É um negócio incrível. Não tem palavras para agradecer a oportunidade de estar aqui e poder viver tudo isso e compartilhar com vocês. Eu tenho orgulho da cobertura que a gente está fazendo, que não acabou ainda, mas a gente prometeu que a gente ia fazer uma cobertura histórica, se esforçar para fazer isso. Acho que a gente está conseguindo entregar. Mas só pedir perdão porque não é sobre mim isso aqui. É só porque esse vídeo é um vídeo que ele fala mais sobre sentimento do que sobre tática. Que a gente vai falar mais sobre isso também. Mas só queria deixar transparecer isso aqui também, porque algumas declarações de jogadores do Fluminense me emocionaram também, como o Samuel Xavier, que a gente vai trazer aqui. Enfim. Desculpa fazer esse preâmbulo, mas eu precisava.
compartilhar essa alegria e essa emoção com vocês. Dito isso, hoje eu queria parabenizar também Renato Gaúcho e sua comissão técnica, que foram exemplares, fizeram um trabalho incrível, incrível. Assim, montaram uma estratégia de acordo com o adversário, respeitando o adversário, mas não além da conta, não se colocando aqui pequenininho, meu Deus, a gente não tem condições, não vai conseguir, não. Respeitando o adversário, sabendo da qualidade do adversário. Mas você pode fazer isso e jogar também. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo. O Fluminense criou as chances claras, além do gol, foram do Fluminense. Samuel Xavier chutou a bola para fora e um impedimento por muito pouco, que poderia ter saído do segundo gol e seria um placar muito mais justo. O segundo gol naquele momento ali. Muito mais justo. Vem o segundo tempo e a melhor chance do Fluminense, a primeira melhor chance é do Fluminense no chute do Ares. E aí só depois, na metade do segundo tempo, por mais que a Inter tivesse mais posse de bola, as finalizações estavam equilibradas, bem equilibradas. Só a partir daí a Inter começou a pressionar. O Fluminense teve uma queda após as substituições, principalmente após a entrada do Lima. Obviamente a marcação ia sentir, ia desgastar, os jogadores iam cansar porque o sol muito forte. E só a partir daí a Inter conseguiu ter mais volume e começou a criar oportunidades. E o Lautaro começou a jogar, que é o craque do time, que é um jogador que faz a diferença, mas não estava achando espaço. Porque o Fluminense montou, espelhou o time da Inter, o Renato espelhou o time da Inter com 3 zagueiros, fechando bem ali à frente da área, os alas que são muito fortes, o Dumfries e o Di Marco, que é o lateral esquerdo, que é o ala esquerdo, que sobe muito, botou uma bola no travessão, quase fez um gol de falta também. Então só depois que a marcação do Fluminense cansou, esses caras começaram a ter espaço. E aí não tem jeito, não tem como você ficar 90 minutos contra um time desse que está perdendo sem levar uma pressão. Óbvio que vai acontecer na reta final do jogo. E a Inter passou a enfileirar as chances ali na reta final, que poderia ter empatado, né? O chute do Lautaro bateu na trave, quase fez, o Fábio fez outras defesas, bola na trave do Di Marco, enfim. Faz parte de um contexto onde você tem um adversário muito forte, ele está correndo atrás do resultado. Depois o Hércules foi lá e matou o jogo. Então, eu vou trazer a palavra aqui do Renato, analisando o que foi esse resultado. E queria realmente parabenizar novamente. Foi um Renato Gaúcho foi num dia de José Mourinho no auge, uma tarde de José Mourinho no auge. Eu brinquei com isso. Hoje o Renato, vamos ver o Renato falando sobre isso. Bom, para mim não foi surpresa. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho as minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem, e pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia, tivemos 2, 3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. E o Arias falou uma coisa certa, eu acho que foi o jogo da humildade, soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra o barulho no esquema, ele é fundamental. E essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias, nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar, e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. Se vocês jogarem
do jeito que vocês jogaram contra o Borussia, tendo atenção durante os 90 minutos, a gente vai passar. Falei para eles ontem na pré-eleição, hoje antes de entrar em campo, falei, acreditem que vai dar. Então, no momento que eu mudo um esquema com pouco tempo e o esquema deu certo, eu acho que está de parabéns os jogadores que assimilaram direito. Não, quando eu falei que no momento que eu tomei a decisão, estão ouvindo? No momento que eu tomei a decisão foi após a partida da Inter mesmo, que eu assisti lá no hotel. Eu tomei a decisão de armar esse esquema. Aí no dia seguinte conversei com o grupo, comecei a treiná-los em todos os sentidos. Conversei bastante com os líderes do grupo, eles compraram essa ideia. E nós treinamos bastante a parte tática, bola parada, mudei o sistema também, porque no momento que eu estava vendo o jogo da Inter, um time muito alto, não só os zagueiros, mas uma equipe forte, alta, com poderio muito grande na bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Então eu sabia que eu tinha que mudar o esquema, espelhar o time e levantar a altura do meu time, para que a gente pudesse competir com eles. Porque hoje em dia, muitas vezes, uma partida de futebol ela é decidida numa bola parada. Então nós não poderíamos dar digamos assim, essa vantagem para o nosso adversário e ao mesmo tempo nós teríamos a bola parada a nosso favor. Então nós temos áreas que batem bem na bola, o próprio René, e nós tínhamos jogadores altos dentro da área do adversário para perturbar e tentar fazer o gol de cabeça. Então os jogadores, como eu falei, assimilaram direito o esquema de jogo, apesar do pouco tempo, eles foram inteligentes, soubemos sofrer. Tenho que agradecer também ao nosso torcedor que é aqui presente. Muita gente, a gente sabe que está até com problemas financeiros, mas está aqui incentivando a gente. Agradecer o nosso torcedor que está no Brasil também, as mensagens. Eu tenho certeza que o que a gente pode fazer por eles, a gente tem feito dentro do campo, dando alegrias para eles, com vitórias, com passagens para a próxima fase. Então nosso torcedor também é merecedor disso. Dar os parabéns mais uma vez ao grupo todo que está aqui, do presidente ao roupeiro. Inclusive o nosso presidente é um cara que atua quase que diariamente com a gente. É importante a presença dele, é importante as colocações que ele faz para o grupo. Então o nosso grupo está muito fechado em todos os sentidos. Então, é por isso que a gente vem chegando, porque dentro de campo está tendo a entrega de todo mundo, independente do esquema, independente do adversário. Mas é como o próprio Arias falou, né? É humildade de respeitar o adversário, correr na hora que tem que correr e na hora que a gente pega a bola a gente joga. E hoje nós não enfrentamos qualquer equipe, não. Nós enfrentamos uma grande do futebol europeu, uma equipe que até poucos dias atrás está fazendo a final contra o PSG. Então nós estamos bastante orgulhosos de nós mesmos, por esse carinho, por essa alegria que a gente está proporcionando para o nosso torcedor. E, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro. Tanto o Fluminense como o Palmeiras. A gente está provando que se tem a entrega, se tem a atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, apresentando muito bem o futebol brasileiro. Eu sempre que o treinador sempre é o culpado de tudo quando a coisa não dá certo, né? Hoje, se de repente a gente não passasse, de repente íamos ter críticas porque nós tivemos pouco tempo para treinar e tentei um esquema diferente que não deu certo. Faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo, quando eu sempre busco os esquemas, eu busco o que é melhor para o time. Então, como eu falei, depois da partida, eu assisti a partida da Inter contra o River, estudei e achei que na minha cabeça o melhor esquema era espelhar o time, levantar a altura do meu time, que nós tínhamos bastante condições de passarmos da Inter. Sem dúvida alguma é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa, entendeu? Então isso valoriza bastante e mesmo assim com pouco tempo para treinar um novo esquema. Mas o importante foi a entrega do grupo, do time, do banco mesmo, os que não entraram, dos líderes que estavam dentro do campo, dos líderes que estavam no banco, incentivando, gritando também. Então é uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar, e no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo.
Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática. Porque muita gente ali fora é aquela palavrinha pequena que eu falo para o meu grupo. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, ninguém é bom. Então eu tenho que dar satisfação sempre para o meu grupo. Entendeu? Eu tenho que trocar ideias com o meu grupo. Então, muita gente fala, não conhece direito o meu trabalho, não conhece direito da minha comissão técnica, mas enfim, eu acho que hoje é motivo para a gente comemorar. Eu sei da minha capacidade, eu sei da capacidade sempre do grupo que eu trabalho, me faço entender da maneira que eu gosto de trabalhar, eles entendem perfeitamente. Em pouco tempo que eu estou aqui no Fluminense, apesar da gente não ter tido muito tempo para a gente treinar, a gente toda hora tem mudado o time, toda hora tem mudado o esquema, não só por causa do esquema de hoje lá no Brasil também, mas o importante é que os jogadores cumpram o papel que a gente treina dentro do campo. E isso estou bastante orgulhoso do meu grupo, nesse sentido aí. E bastante orgulhoso deles porque a gente está fazendo com que o nosso torcedor também se sinta grande, se sinta forte, se sinta feliz, porque nós não estamos fazendo qualquer jogos no Brasil, nós estamos no Mundial, nós estamos enfrentando grandes equipes do futebol europeu e basicamente nós estamos jogando de igual para igual. Muito bem. Hoje foi um trabalho de excelência. E só que o treinador vai até um certo ponto, como ontem mesmo o Renato falou, dentro de campo com os jogadores. E hoje todos foram muito inteligentes e souberam fazer aquilo que foi pedido. E não só o Renato, a comissão técnica dele. E se essa discussão de que o Renato é o oba-oba, é o vestiário, é o cara que só sabe motivar, não entende nada de tática, é um analfabeto tático. Bom, se isso ainda existe, talvez hoje tenha caído por terra de uma vez por todas, né? Acho que hoje caiu por terra, sem dúvida alguma. Hoje foi um trabalho de uma grande comissão técnica e um trabalho de excelência dos jogadores. E quando isso acontece, junto, provavelmente o resultado vai ser o que a gente teve aqui hoje em Charlotte. E eu vou trazer a palavra também, a zona mista aqui do Samuel Xavier, que falou com os jornalistas após o jogo, e ele deu uma declaração muito emocionante. Samuel, jogo histórico, incrível, para vocês, para o clube, para todo mundo que esteve no estádio. Quais são as palavras que você tem nesse momento para descrever o que aconteceu aqui em Charlotte? Cara, um grande passo, né, no plano que a gente tem dentro do Mundial. Mais um jogo para a história. Um jogo histórico para o torcedor tricolor, para os jogadores, todos que estão aqui, aqueles que estão no Rio também, né, os jogadores que ficaram no Rio, todos os funcionários. Eu acho que está todo mundo vibrando agora, né, por essa classificação, por essa entrega que a gente teve hoje. Um jogo, nossa, muito desgastante, né? A gente deixou tudo dentro de campo. E muito feliz por essa partida, muito feliz pela minha equipe, muito feliz pelo torcedor também, nossa família que está aí também. Vamos comemorar bastante, porque tem que comemorar, né? Não é fácil eliminar uma equipe que há poucos dias estava disputando a final da Champions. Então, mais um jogo histórico e é continuar fazendo história com a camisa tricolor. Uma pergunta técnica agora. Marcando no círculo por extremo, no mato avançados, 25 defensores, algo novo para vocês nessa temporada. Como foi a estratégia, como essa estratégia foi trabalhada nos dias anteriores? A nossa estratégia era espelhar, né, uma equipe que joga com os dois alas bem avançados, né, com dois meio-campistas que articulam bem o jogo. Um zagueiro pela esquerda que avança muito bem, né, que chega muito bem no ataque. Então, o Nonato foi muito bem abordar ele ali, né? E eu acho que essa estratégia do Renato foi perfeita para a gente conseguir essa classificação, né? Como eu falei, uma equipe que estava disputando uma final tão importante, uma equipe entrosada, e eu acho que a gente conseguiu, né, marcar muito bem, apesar da chance que eles tiveram no segundo tempo, mas acredito que a gente teve chance também. Só que a gente foi mais feliz, mais eficaz ali na decisão do Hércules. Acho que essa estratégia, né, de espelhar foi perfeita para hoje.
Samuel, a gente tem visto aqui nos duelos entre sul-americanos e europeus que a disciplina tática é muito importante, né, para conseguir vencer essas partidas. E hoje, defensivamente, vocês foram muito bem. Como você disse, né, foi uma estratégia adotada pelo Renato, mas defensivamente o time foi muito bem. A Inter praticamente não teve oportunidades. Agora, no final, ali, quando foi mais por uma bafa, é que conseguiu criar alguma coisa. Queria que você falasse do papo de vocês, assim, de entrar em campo com esse 100% de foco, de atenção, para que o Fluminense pudesse controlar as ações e sofrer menos no jogo. Quando o Renato, né, fez a escolha dessa equipe que ia iniciar, a estratégia dele era espelhar, né, para que eles não tivessem carregar a bola da parte defensiva, que eles fazem muito bem, e lançamento atrás da nossa linha de defesa. Eu acho que a gente conseguiu espelhar bem, inibir bastante a equipe deles de chegar próximo da nossa área. Eles colocaram mais um atacante alto, né, de bom cabeceio, de muita força. E a estratégia do Renato era que os nossos zagueiros conseguissem sair na caça deles ali, né? E sempre com uma cobertura, a cobertura do Thiago. Então acho que a gente fez uma leitura muito boa de jogo, né? Como você bem disse, a oportunidade que eles tiveram foi mais no abafa, jogando bola na área, né? E conseguiu sobrar, e eles têm qualidade para definir, mas nós temos também um grande goleiro. A gente confia bastante e ele conseguiu fazer boas defesas, né? E também a trave nos ajudou. Tem que contar com isso também, né? Mas também acredito que, além disso, na oportunidade que a gente teve com o Hércules, ele fez e a gente conseguiu matar o jogo. Então acho que a equipe toda está de parabéns pelo que propôs, né? O professor Renato também. Eu acho que, além disso, acho que a entrega foi essencial. Né? Um calor muito forte. A gente conseguiu suportar isso até o fim, né? E tô muito cansado. Mas é bom descansar aí e ver o nosso próximo adversário. Sobre a importância de John Arias no time, a importância de John Arias. Muito. John Arias é o nosso Pelé colombiano, né? Todo mundo apelidou ele com isso e é um cara muito importante. Claro que a gente sabe que não só ele, toda a equipe, até quem entra tem feito a diferença, né? Mas jogadores especiais como é o John Arias, é sempre bom ter ele ao nosso favor, né? E espero que ele possa nos ajudar muito mais ainda nessa temporada. Samuel, você falasse da sua sensação de fazer história com o Fluminense, com essa vitória, vencendo os italianos. Você chegou aqui extasiado, cansado. Que tal o seu coração com essa oportunidade de marcar seu nome também mais uma vez na história do Fluminense, com esse resultado histórico? Cara, é muito emocionante para mim. Eu me peguei hoje no quarto lembrando dos feitos que a gente fez com essa camisa, e é muito bom a gente continuar fazendo história, cara. É muito bom você defender uma equipe que você ama trabalhar, sabe? Você tá todo dia feliz de trabalhar, de chegar e treinar com seus companheiros, de vestir essa camisa. Eu acho que isso não tem preço, cara. Eu sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade pra mim. Eu acho que quando eu cheguei aqui em 2021, cara, eu não pensava fazer uma história tão grande assim, né? Ser campeão da Libertadores, da Recopa, né, Carioca, e tá no Mundial disputando um Mundial de clubes e conseguir vitórias marcantes. Eu quero mais, eu quero continuar fazer mais história aqui, fazer muito mais jogos, continuar marcando minha história aqui nesse clube que eu amo tanto. Como é bom, né, ver um jogador, e eu espero que o Samuel seja muito valorizado. Ele teve seus momentos ruins, óbvio que teve. A passagem dele tem as suas irregularidades, mas quem não tem? Que só os gênios. Só os gênios é que não tem, que não tem oscilação. Os seres humanos normais, eles vão oscilar. Mas o Samuel sempre foi um cara que sempre respeitou muito o clube, trabalhou sério e foi um jogador muito, mas muito importante em diversos momentos. É um grande jogador. Para uma posição que é carente ainda, é um grande lateral. Ele é um dos grandes jogadores do Fluminense nesses últimos anos, na minha opinião. É o Samuel Xavier. Como é bom você... E é o que eu falo, é importante pro jogador, às vezes o Samuel às vezes liga na entrevista, nas coletivas, enfim,
Ele liga o automático dele, ele liga um media training muito forte, ele não sai muito daquele padrão de respostas mais prontas. E hoje ele saiu, ele falou que estava no coração dele. E isso bate no torcedor, e o torcedor passa a ver um Samuel Xavier que talvez ele não conheça muito bem. E a gente passa a ver o ser humano que está ali por trás daquele jogador. Então isso é muito bonito, ver o quanto ele valoriza. Por isso eu abri o vídeo também falando sobre valorizar, sobre lembrar de como a gente chegou aqui, do privilégio mesmo de poder vivenciar tudo isso, que é para poucos, Então por isso eu abri o vídeo falando dessa forma e vou terminar dessa forma também. Não sei o que vai acontecer sexta-feira, não sei qual adversário vai ser, a gente vai saber depois, não sei. O que eu sei é que o Fluminense já fez história aqui e vai em busca para fazer mais história. Só que eu falei no meu pré-jogo, quem acompanhou viu. O Fluminense não só fez ou faz história, o Fluminense é a história. E o Fluminense é o Rio de Janeiro na Copa do Mundo. Seguimos adiante, vamos por mais e tá liberado sonhar sem limites. A gente já tá além do que muita gente projetava, talvez até do que a gente mesmo imaginava. Já chegamos desse lugar, mas dá para ir um pouco mais longe. Eu acho que o jogo de hoje prova que dá para chegar lá, sendo inteligente, respeitando o futebol acima de qualquer coisa. É necessário respeitar o futebol. Hoje o Fluminense fez isso. E é o que me deixa mais feliz, mais orgulhoso e muito feliz de fazer parte disso, tá? Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, um abraço, valeu!